Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és alguns dos profetas. E Jesus olhou para eles e perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente que contassem essas coisas para alguém. E começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem iria sofrer muito, seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. E Jesus dizia essas coisas abertamente. Pedro tomou Jesus à parte e fez com que ele tomasse consciência e chamou a atenção de Jesus, dizendo: não diga estas coisas. Jesus olhou para Pedro e disse-lhe: aparta-te de mim, Satanás. Tu não tens o pensamento de Deus, mas o pensamento dos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, após todos esses milagres realizados por Jesus, agora ele começa a falar de situações que desagradam o ouvido dos discípulos da primeira hora. Jesus é severamente advertido por Pedro. É no caminho que nós descobrimos quem é Jesus. É no caminho que esta pergunta será feita a mim e a você: quem é Jesus? E é no caminho que nós vamos também ouvindo diversas informações sobre Jesus. Por isso, caminhando para Cesareia de Filipe nesse evangelho de hoje, é no caminho. Depois de terem convivido com Jesus, depois de terem visto seus milagres, depois de ter ouvido seus ensinamentos, é aí que Jesus vai fazer esta pesquisa de opinião pública aos seus discípulos, perguntando-lhes primeiro: o que vocês ouvem dizer a meu respeito? E eles imediatamente dizem: alguns dizem que tu és algum dos profetas. Quer dizer, o povo não tem uniformidade numa resposta sobre Jesus. Jesus suscita diversas respostas na consciência e no coração do povo. Para alguns, por exemplo, ele era João Batista, para outros era Elias, para outro algum dos profetas. Quer dizer, não existe uniformidade nesta visão do povo, porque o povo ainda não tem uma visão nítida, completa e plena sobre o mistério de Jesus de Nazaré. Após então dizerem a Jesus o que eles ouvem falar sobre ele, agora Jesus devolve esta pergunta no caminho para os discípulos que vivem com ele: e para vós, quem dizeis que eu sou? É Pedro que vai dizer: tu és o Messias. Mas é interessante que Pedro também não tem uma visão muito clara desse Messias que ele proclama. Porque na tradição do seu povo, esse Messias ou seria um guerreiro, ou seria um homem poderoso, ou seria um taumaturgo muito poderoso também, de tal modo que esse Messias era guardado pela tradição com uma grande diversidade de opiniões e de ideias. Por isso Pedro também não tem clareza ainda sobre esse Messias, que poderia ser um líder militar, um sacerdote, que poderia ser também um monge de pureza. E Jesus pergunta agora: e para vocês, quem eu sou? E Simão vai dizer: tu és o Messias. Jesus fala estas coisas abertamente para eles e proíbe-lhes imediatamente de contarem aos outros sobre ele. Mas quando Jesus começa a falar do sofrimento do Messias, da morte do Messias e da ressurreição que o Messias iria padecer, sofrer e ressuscitar ao terceiro dia, é aí que Pedro não concorda com ele. É andando do lado de Jesus e no caminho que Pedro também vai se escandalizar com Jesus e discordar dele, e será pedra de tropeço para Jesus, de tal modo que Jesus vai chamar Pedro de adversário. Aparta-te de mim.
afasta-te de mim, Satanás, porque tu não tens o pensamento de Deus, mas o pensamento dos homens. Pedro chama Jesus no privado, no reservado, e ali ele vai advertir a Jesus, talvez dizendo: pare de falar essas coisas, caso contrário ninguém vai querer te seguir, caso contrário ninguém vai ser simpático ao seu projeto de vida, caso contrário todos irão te abandonar. E Jesus vai dizer para Pedro: aparta-te de mim, Satanás, tu não tens o pensamento de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, tanto eu quanto você também podemos estar andando com Jesus de modo muito equivocado. Podemos estar caminhando atrás dele, procurando um líder triunfalista, um líder que possa conceder status, dinheiro e poder. E Jesus decepciona Pedro justamente porque não é esse líder que ele quer propor para os discípulos da primeira hora, mas sim do servo sofredor. Daquele que, para ser fiel ao Pai, irá sofrer a cruz e irá passar também pela ressurreição. Mas Pedro ainda não tem o pensamento de Deus. E quando eu e você, ou qualquer um de nós, caminhamos atrás de Jesus com o pensamento somente dos homens, então nós seremos presas fáceis de vaidade, de busca de poder, de falsidade, porque nós não teremos o pensamento de Deus, mas somente o pensamento dos homens. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos então nesse evangelho de hoje, que nem eu e nem você, e nenhum de nós estamos imune a esta tendência, e que muitos de nós podemos estar caminhando atrás de Jesus, não com o pensamento de Deus, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade, com o pensamento dos homens e das mulheres, com o pensamento somente do mundo e com o fermento dos fariseus e o fermento dos herodianos. Assim, então, nós iremos humilhar o caminho de Jesus e podemos manchar o caminho de Jesus e podemos nos converter em anjos decaídos, como muitos da Bíblia, Lúcifer, Davi, Caim e tantos outros da Bíblia, e como anjos decaídos também, porque se deixaram levar pelo espírito do mundo e pelo espírito dos homens e não pelo espírito de Deus, foram capazes então de manchar o caminho de Jesus. Que o Senhor nos livre dessa sina e que o Senhor nos proteja e não nos deixe cair nesse mal. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Amém.